Olá, tudo bem com você? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o que é uma preposição. Deixa eu pegar aqui para a gente rever isso melhor. Nós falamos o que é uma preposição, nós também falamos sobre como negar proposições, nós falamos sobre os dois conectivos, o conectivo e, o conectivo ou, o condicional se então e o condicional se somente se. É isso que nós já sabemos. Agora, nós vamos pensar o seguinte. Vamos pensar numa proposição V. Tá? Essa proposição ela é formada por diversas outras proposições, como, por exemplo, a proposição P, a proposição R, a proposição S, a proposição T e assim por diante. E também essa proposição V ela é formada por negação de P, ela é formada por negação de R, ela é formada por negação de S e assim por diante. Essa mesma proposição V, ela também é formada por conectivos, como o conectivo e, o conectivo ou, o conectivo se então, o conectivo se então, opa, houve um erro aí, o conectivo se somente se, tá? Então vamos pensar que essa proposição V ela é formada por vários elementos. Se nós fizermos o teste de mesa dessa proposição, o que a gente chama de teste de mesa? É colocar tudo numa tabela verdade. Tabela verdade. E a gente fizer o teste dessas proposições todas que formam uma única proposição, se no final nós verificarmos que todos os resultados possíveis para todas essas proposições que formam uma única proposição der apenas como valor verdadeiro, a gente chama isso de tautologia. Ok? Claro que explicando dessa forma fica um pouco vago. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma proposição V. Essa proposição V ela vai ser escrita da seguinte forma. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, que aí fica melhor. Então nós vamos colocar aqui P e negação de P, ok? Vamos colocar este condicional e vamos colocar uma outra proposição aqui, Q ou P, ok? Então nós temos que a proposição V é formada por essas duas proposições através desse condicional e cada uma dessas proposições é formada por cada um por uma proposição e seus conectivos, tá? E aqui nós temos um sinal de negação. Bom, como nós vamos fazer o teste de mesa dessa proposição dentro de uma tabela verdade, o objetivo é verificar se no final todas as respostas possíveis são verdadeiras. Se todas as respostas forem verdadeiras, isso é uma tautologia. A seguir, vamos fazer o teste na tabela verdade. Aqui está a nossa tabela verdade e agora nós vamos atribuir valores a essa tabela de modo a poder testá-las posteriormente. Então, quais são as proposições que a gente deve preencher nesses quadrados aqui? A primeira proposição é a proposição P. A segunda proposição, nós vamos utilizar essa proposição aqui, o que, e depois a negação de P. Ok? Depois nós vamos colocar essa proposição toda, porém nós vamos utilizar uma outra cor, fica melhor, P e negação de P. E por fim, essa última proposição, que é Q ou P. Por último, nós vamos colocar a proposição V toda aqui dentro, que é a proposição de P e negação de P, com o condicional se então, o Q ou
nós vamos fazer o teste. Porém, nós primeiro precisamos atribuir os valores a essas proposições. Então, como que nós vamos fazer? Da mesma forma que nós fizemos nas aulas anteriores, só que essa tabela verdade é um pouquinho maior. Então, nós vamos colocar aqui verdadeiro e verdadeiro. Se essa proposição é verdadeira, a negação dela vai ser o quê? Falsa. Então, falsa e falsa. Depois, falsa e falsa. Certo? Verdadeiro, verdadeiro. O que nós vamos atribuir os seguintes valores: verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Ok? Muito fácil, né? Agora nós vamos ver essa proposição aqui, como que vai ficar, que é a proposição P e a negação de P. Lembrando que o conectivo e, somente uma proposição é verdadeira, que é quando as duas é verdadeira. As demais são todas falsas. Então vai ficar verdade, falso, falso e falso. A proposição que ou P, lembrando que apenas uma é falsa, que é quando as duas são falsas. Então seria essa proposição aqui. As demais são todas verdadeiras, né? Verdade, 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 falso, falso, verdade. Então vai ficar verdade, verdade e verdade. Vocês conseguem se lembrar da tabela verdade do condicional C, então? Vamos fazer aqui no cantinho a tabela verdade do C, então. Então você tinha verdade, 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 falso. Só relembrando. Falso, verdade, falso, falso. Ok? Então essa era a tabela verdade do condicional C, então. Verdade, verdade ficava como? Ficava verdade. Ok? Verdade e falso ficava falso. Falso, verdade, verdade. Falso, falso, verdade. Ok? Então nós vamos utilizar essa tabela verdade para essa proposição. Como que vai ficar isso? Observe que cada uma dessas proposições já foram verificadas os seus valores lógicos, se eram verdadeiras ou se eram falsas. Nós vamos apenas agora utilizar esse condicional, utilizando essa tabelinha verdade aqui em cima. Tá? De uma forma bem simplificada, é claro. Bom, vamos lá. Verdade, verdade é verdade. Verdade e falso é... Não, nós não temos, quer dizer, fiz um equívoco aqui. Falso e verdade, cadê? Falso e verdade é verdade. Falso e verdade é verdade. Falso e falso, aqui, verdade. Ou seja, o que nós verificamos? Que todos os valores dessa tabela, para essa grande proposição aqui, são verdadeiros. Verdadeiros, verdadeiros, verdadeiros. Então isso é o quê? Isso é uma tautologia. Tautologia. Se algum desses valores fosse falso, quaisquer um desses valores fosse falso, essa proposição não seria uma tautologia. Vamos a mais um exemplo de tautologia para fixação do conteúdo. Bom, aqui nós temos uma outra proposição, que é a negação de tudo isso, a negação que e tudo isso é uma proposição, que é P e Q, né? C e somente C, a negação de P ou a negação de Q. Agora nós precisamos construir uma tabela verdade para esses caras. Porém, existe uma certa dificuldade em encontrar as proposições. Tá? Nesse caso aqui, primeiro de tudo, a gente vai ter que encontrar todas as proposições para depois poder construir a nossa tabela verdade.
Tá? Então vamos primeiro identificar as proposições que formam a grande proposição principal, que é essa proposição V. Ok? Então nós temos a proposição P, temos qual outra? A proposição Q, ok? Temos a proposição negação, ou melhor, vamos utilizar essa grande proposição aqui primeiro, que fica melhor, que vai ser essa proposição aqui, P e Q, ok? Depois nós temos essa outra proposição todinha, isso daqui tudo é uma proposição, que é P e Q, ok? Bom, aqui já foi, agora nós vamos ver essa proposição aqui. Nós temos a proposição negação de P, nós temos a outra proposição, que é a proposição negação de Q, e, por último, tudo isso daqui, que é a negação de P ou a negação de Q. Por fim, nós temos tudo isso daqui, que é a proposição V. Ou seja, nós temos quantas proposições aqui? Vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 e 8. Então, a nossa tabela verdade vai precisar de 8 colunas. Nós vamos ter que construí-la. Uma vez construída a nossa tabela e nós já sabemos de quantas colunas vamos precisar, peço desculpas pelas colunas estarem um pouco tortas, né? Mas vamos lá. Nós vamos colocar aqui as proposições que nós encontramos. P, Q, P e Q, né? Depois vamos colocar essa proposição toda aqui, que é a negação de P e Q. Depois a negação de P, a negação de Q, aqui essa penúltima proposição, que é a negação de P ou a negação de Q. E por fim, esse cara aqui de cima, que é a negação de P e Q, C e somente C, negação de P, opa, deu um erro aqui, negação de P ou negação de Q. Pronto, agora só vamos preencher a nossa tabelinha verdade. Começando por P e Q, vamos lá. Verdade, verdade, falso, falso, ok? Verdade, falso, verdade, falso, ok? Lembrando, o conectivo E é verdade somente quando os dois valores são verdade. Então, somente esse daqui é verdade. Os outros três são falsos. Falso e falso, ok? Vamos agora, é bastante simples, tá? Se a gente tem esse tio aqui e aqui nós temos um parênteses, eu estou querendo dizer o seguinte, que eu quero negar essa proposição toda. Então tudo que tiver aqui dentro vai ser negado. Se tudo que está aqui dentro é isso daqui, então é só inverter os valores. Então aqui vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, tá? Aqui acontece a mesma coisa, nós vamos negar esse carinha aqui, essa proposição. Então vai ficar falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Vamos negar o que agora? Vai ficar falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, ok? Agora, nós vamos negar essa proposição e depois negar essa proposição, certo? Como essas proposições já estão negadas dentro do conectivo ou, e nós já sabemos quais elas são, então nós vamos apenas colocar o resultado desse ou aqui dentro, que foi a mesma coisa que nós fizemos aqui. Lembra? Então a gente lembra que na tabela verdade do ou,
do conectivo de disjunção, o OU, que nós vimos lá numa aula anterior, que apenas os valores lógicos, quando são falso e falso, no final ele dá um valor lógico falso. Ou seja, desse resultado aqui, a gente vai chegar à seguinte conclusão, que falso e falso é falso. Lembrando da tabela verdade do OU, tá? Falso e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Tá? Qualquer dúvida, é só vocês consultarem a tabela verdade do OU e a tabela verdade do E, que são os dois conectivos. Tá? Agora a parte um pouco mais trabalhosa, que nós vamos precisar lembrar da tabela verdade do C somente C. Como que era essa tabela verdade? Verdade e verdade era verdade. Verdade e falso era falso. Verdade, falso e verdade era falso. Por último, opa, ficou feio aqui. Por último, falso e falso era verdade. Lembra? Então você tinha lá a tabelinha verdade do C somente C, que é esse sinal aqui, ok? Opa, do C somente C. Então, agora a gente precisa pegar essa proposição e comparar com essa outra proposição, utilizando esses valores da tabela verdade do C somente C. Então vamos achar esses caras aqui. Esse daqui, quem que é ele? É esse daqui. Então aqui nós temos falso, certo? E esse daqui é esse daqui. Falso e falso, o que que dá? Falso com falso. Utilizando esse símbolo, vai dar verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdade, verdade, verdade. Verdade, verdade, verdade. Como todos esses valores são verdadeiros, nós sabemos que isso é o quê? É uma tautologia. Tudo bem? Bom, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Estudem bastante e até a próxima aula.